Esse é 11, não é não? Mais de 11. É mais de 11. Tá bonito o limão siciliano lá. Tá capricho, a diferença tava Nossa, antes, né? o que era Tá. 2 anos atrás do que é hoje. Mas tem mais cadeira lá embaixo. Tem que pegar a cadeira lá? Pega lá, pega lá. Tem mais, pô. Chama a Luciana também. Vai chegar gente lá embaixo. Tá chegando mais gente? Tá? Você vê, né, o que era esse terreno 2 anos atrás para 3, né? Inacreditável, né? Que progresso. Já tá ao vivo, se você quiser ir comentando assim. É, vamos lá. Opa! Virou. O teu tá em ordem, perturbador? Sim, senhor. Tá? Tá tudo ao vivo já. Já? Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Nós estamos aqui em Santo André, na casa do Claudinei. Depois nós vamos mostrar as plantas dele. 3 anos atrás ele não tinha nada, era um terreno vazio, baldio. Tem gravação. E ele veio nesse tempo melhorando, colocando plantas novas, um pouco de tudo. Tá incrível a muda que ele tem, em geral, né? Citros, frutas em geral. Depois nós vamos mostrar. Hoje nós vamos mostrar também... Não, tranquilo aí, Claudinei. Nós vamos mostrar esse pé de pêssego quando tivemos aqui fazendo tirando o ladrão que tinha dos galhos em fevereiro para março. E ele ensacou tudo esses meses para cá. Nós vamos mostrar essa planta dele, tem 2 anos. Quer dizer, uma planta muito nova, bem carregada. Tem um quintal na casa dele, tá? Aqui em volta chama Borda do Campo, né? Não é isso? Recreio da Borda do Campo. Recreio da Borda do Campo. É um local bem interessante, bacana, matas, enfim. E ele aqui é um exemplo na região toda, com as videiras que eu dei uma olhada em cima. Ele fez alguns enxertos aéreos num cavalo, todos brotando, nós vamos mostrar também. Quer dizer, progresso, né, Silvio? Você que vem mais vezes aqui, um progresso grande, né? Vem cá. Chegou aqui a dona do pedaço. A dona da pensão? Da pensão. É. Essa garrafa no chão. Então hoje o horário está um pouco atrasado, porque primeiro que o pessoal estava com problema de horário, que vários celulares hoje estavam com horário de verão, né? Me falaram. Então desorganizou um pouco, que era 10 da manhã, teve gente que chegou cedo, outro mais tarde, enfim. Por isso nós estamos com o horário fora do combinado, né? Mas tranquilo, normal. Então aqui para se apresentar, para quem não conhece, aqui é o Claudinei e aqui é a Luciana. Eles vão falar um pouquinho o que era o terreno de vocês 3 anos atrás e como é que a coisa foi acontecendo, progredindo, a partir de qual atitude, o que era teu terreno 3 anos atrás e hoje quantos tipos de mudas diferentes vocês têm de planta. Tem uma base? Se apresenta. Bom dia, né? Meu nome é Claudinei. Também sou aluno do professor Sérgio aqui. Professor, já vai começar? Para com isso. É. E aqui deve ter mais ou menos umas 30 variedades, em 250 metros quadrados, de frutíferas e uva. E o manejo que a gente vem fazendo é o orgânico, né? Como o Sérgio fala, é o normal, que são as adubações, a pulverização e o tratamento que a gente faz na terra. Com esse chorume, uma vez por mês, as pulverização 3 vezes ao mês e tá dando certo. Depois a gente vai mostrar para vocês, né? E tem 3 anos que a gente conhece o Sérgio e eu estou muito satisfeito mesmo com tudo que está acontecendo aqui no nosso terreno. Apesar de o clima ser bem diferente dos outros lugares, a gente tem um pouco de dificuldade, porque chove muito aqui é muito úmido, mas mesmo assim com persistência, né, dedicação, a gente tem conseguido colher bastante coisa aqui.
Então é isso. Quanto você gastou de dinheiro, vocês dois? Se endividaram quanto no banco para fazer o que vocês fizeram, essa alimentação toda? Hipotecaram a casa, você falou, 2 carros, e o que mais? Como é que foi o negócio? Não, pode falar a verdade. Vendemos prédio na praia. O que mais você fez para... Não, gente, Aquele apartamento do Lula no Guarujá, fui eu que vendi pra ele. Ah, também, tá bom. Pelo amor de Também. Deus. Não, gente, Sério, quanto você gastou? O que vocês gastaram aqui para fazer? Vou tirar o casaco. Ó, eu fiz investimento assim, no sentido de, por exemplo, madeira para poder puxar os arame, para poder ter a uva, coisas básicas assim, que eu poderia estar gastando com outras coisas e eu acho que isso não é gasto, isso foi um investimento. Porque meu terreno, do jeito que era antes e do jeito que está hoje, eu acho que eu não gastei, eu investi. Então é isso. Mas o custo, Sérgio, mensal é mínimo, assim, Dá um valor, dá uma é base. mínimo. Ó, O que vocês gastam a média do mês para manter todo esse pomar diversificado? Que aqui é uma casa, né? Aqui, aqui é a chácara. Não, é minha É casa. tua casa. Casa. Então, dá uma base. O que vocês gastam para manter tudo isso assim funcionando? O pessoal Bom, de lá tem noção. O que eu gasto aqui é anual, vou dizer anual porque eu compro sempre em dezembro torta de mamona e farinha de osso, que são 100 quilos de cada um. São 4 sacos. Então tá na faixa de R$75. O que? 75? Os Cada, 4 sacos? cada saco de 50 quilos. É. Então vai dar 300. R$300 por ano. Você gasta para manter isso tudo? É, R$300. R$300. Dividido isso em 12 meses, quanto dá vai por dar mês? uns 30, Menos de 20 e poucos reais, 27 R$27 Por dia? por mês. Por mês. E o esterco de cavalo eu consigo tirar de um pessoal que cria cavalo aqui perto de casa. Eles me doam e é isso. Ué, mas dizem que esterco de cavalo não presta para colocar no solo? Diz que... Ah, eu não sei disso não, que isso aí quem falou é maluco. Dizem, tem muita notícia falando isso, que também não é real, isso não existe. Lógico que Bom, esterco de cavalo é interessante. Todo esterco de animal curtido tem sua validade. Não sei por que falam mal do esterco de cavalo. Quem fala isso é errado. Eu Não tem nada a ver, não. Eu andei pesquisando a respeito do esterco de cavalo, quais os nutrientes que tinha. É. Aí eles falaram, né, de pessoas antigas, que o que manda mais também é o que o cavalo come, que tipo de capim, por exemplo. Se ele come sorgo, é mais forte. Se come outro tipo de coisa, de alimentação capim comum, mas que todos eles são eficientes no nitrogênio. Você não está colocando um pouco de tudo no teu solo, no churume? Cada mês não é uma matéria orgânica no churume? Sim. O esterco do cavalo tem a sua nutrição. Depois não tem churume, você colocou torta de mamona, no outro mês farinha de osso na água. Está nutrindo o solo com um pouco de tudo ao longo do ano. É isso. Fora o Não tem esterco de ave que a gente também tem. Também aqui, consegue? consegue. De galinha também tem. De ave, então, é isso aí. E aí no de cavalo ele coloca matéria seca em cima da... Palhas. E aí acaba Isso, cama virando morta. humus de minhoca, Isso. porque você começa a criar minhoca lá e aí vira humus. Isso. Você tirou o quê? Uma caixa de humus, não foi? Não, dá mais de uma caixa de humus de minhoca através disso. Você Quando fez a esterco, decomposição. É isso aí, normal. Bagaço de cana eu pego de graça também, aqui na Vila Luzita, perto da nossa casa, na pastelaria que põe lá, eu passo com a carretinha, jogo o saco em cima. Ué, mas você pega lixo? Bagaço lixo? Você não tem vergonha de ir com o carreto e Os pegar? primeiros dias, sinceramente, dava um pouco de Não te vergonha. chamam de louco? A primeira Hoje eu pego e vez dou eu risada. pedi, a primeira vez eu pedi. Colocava ela pra pedir. Ah, põe ela na frente. Você é muito amigo, né? O cara é muito amigo. Senta aí, Silvão. A primeira vez Isso é ele gente boa, disse, bota a vai mulher lá na e fogueira. pede. Colocava ela na fogueira. Aí. Pede pra ele. Aí ele Depois o falou, "Pode perturbado pegar." é ele, né? Ah, tá. E hoje não, hoje eu pego com o maior prazer, vou lá Pega o semanal, uma vez por mês, 3 vezes quinzenal? por semana. 3 vezes por semana? Segunda, quarta e sexta. Eu vou levar o moleque pra pegar pelo da escola, já passo lá com a carretinha, jogo 2 sacos cada vez que vai. Ótimo. Você vê, E vou você jogar ajuda a lá no diminuir o lixo que seria de Santo André, que é aterro sanitário. Um erro, como a gente sempre fala. Um erro pegar bagaço de cana no Brasil e jogar no lixo. Isso não existe. Verdade. Melhor matéria orgânica para o solo, para cobertura morta, é bagaço de cana. Jogam toneladas por dia no Brasil fora. Errado. Peguem de feira, sim, funciona. Eu faço isso há quanto tempo? Há muito tempo, muitos anos.
É isso aí. É isso, ficou muito bom. É, a gente faz. Eu quando vou pra feira fico parecendo um retardado. Fica lá olhando bagaço no chão. Já é um Não, pouco, né? Você já é perturbado. Deve achar que eu tô assim, Perturbado. passando necessidade, É. alguma coisa do tipo. Não, mais ou menos. Ele também não bate bem. Aí eu pego já caixa de tomate, resto de salsa, jogo tudo no triturador, né? É. Aí eu falo, esse cara deve tá passando fome, Tá fazendo, coitado. tá fazendo Faz a a sopa. sopa. Fazendo a sopa. A pergunta É. mais interessante, o cara chega tanto na cinza como no bagaço. O que você vai fazer com isso? Aí, sabe É. o que você Verdade. Perguntam. Então, é bom Cinza. responder direito pro pessoal que pergunta, para eles saberem que isso tudo é matéria orgânica e nutrição para o solo. E é gratuito, né? Além disso, melhora o solo e você não gasta dinheiro para comprar produto químico ou coisa parecida. Aproveitar o que a natureza dá. Isso está nos livros há mais de 100 anos, não é novidade nenhuma. A gente também faz a compostagem aqui dos alimentos, né? Aham. A gente separa, tudo que é resto de alimento vai para um lixo separado. Então, assim, na verdade, desde que a gente começou a cuidar do terreno, a pensar em plantar, a gente mudou vários hábitos. Um Lógico. deles foi a questão do lixo, né? Lógico. Hoje a gente tem 3 lixeiras. A do lixo comum, que eu falo, que é aquele que não tem jeito, que vai mesmo pro lixeiro. O lixo reciclável, porque a mente da gente, quando a gente começa a entender a natureza, a gente passa a respeitá-la também, né? Total. A gente Então se tem educa. Se o lixo reeduca. reciclável e aí a gente tem a lixeira dos orgânicos, que é o que vira adubo. Né? Tem a parte da casca do ovo, da Lógico. casca da banana e do É. pó de café, que a gente faz um quarto lixinho que vai secar e vai virar aquele adubo super forte, né? Bom, Maravilha. E que Vocês eu- também fazem captação de água de chuva, não tem? Vocês captaram. Eu tava Tempos captando lá atrás, embaixo. É, Agora vocês vou tinham os mudar pra tambor cá. lá embaixo. É, como a gente mexeu com aquele telhado A frente novo, a ficou gente boa, ainda ficou não, bonito lá. não tá Reativou captando de de novo. novo, mas Tá, a caixa sim. d'água tá aí, tem outra lá em cima, a gente vai refazer de novo, sim. É isso aí, então. Veja, quantos alqueires tem aqui? Ah, aqui deve ter uns 60 mil alqueires. 60 mil? Mais ou 60 menos? Você mil. tá falando da Serra do Mar ou só do terreno? Não, daqui do tudo é sítio, nosso. aqui da casa, da fazenda dele. Nós somos numa fazenda, né? Ele faz Que- divisa nada, com São gente. Vicente, o terreno. É, até descer a Serra do Mar, né? Qual é o tamanho do Quem teu dera. terreno? Quantos alqueires? Quantos quilômetros tem de frente e de fundo? A última vez que a gente mediu, que a gente comprou mais a outra parte de lá. você comprou? Comprei mais 600 quilômetros para trás. 600 quilômetros? quilômetros. Você conseguiu tudo isso? Que bom. Tá falando sério agora. Qual é o tamanho do teu terreno? Ó, o terreno Largura e inteiro, com- Não, a parte plantada fora o terraço que tá muito bonito. Aqui. Tá, aqui a parte essa aqui em parte cima. nós estamos aqui, essa parte. Vou dividir no meio, deve Tá. ter uns 250 metros. A Então, parte de cima aqui do terreno. dá um nome, 250 metros quadrados. Você tem as plantas certinhas no seu espaçamento, nada tumultuado. Não. Dá o nome das plantas que você tem, as árvores de fruta. Vamos tentar numerar. Tá. Começa pelos pessegueiros. É 2 pés de pêssego. 2 pés de pêssego. Não, amor, Ah, tem mais, Pera tem aí, um lá. tem 2 pés de pêssego aqui embaixo. É, Tem a ameixa centenária, ameixa, a mexerica, mexerica, tem maracujá, maracujá, aí tem fruta do sabiá, aí Pepino. tem pepino, pepino anão, aí tem a maçã, 8, tem a lima da persa, a 9. laranja, tem o limão siriano, 10, tem a amora, 11 pés, tem a acerola, 12 pés diferentes, aí tem a pitanga, 13, tem o pé de abacate, 14, aí tem aquela araçá amarela, 15, aí tem do lado da araçá amarela tem um pé de ameixa, 16, tem um pé de caqui, 17, aí tem a de goiaba branca e vermelha, 18, 19, aí tem um pé de jabuticaba, tem 2 pés, né? Contando o terreno inteiro. Tem 20, 21, Aí tem o figo branco e o figo Roxo. roxo. 23, Aí do lado dele tem mais outro pé de acerola, 24, tem mais um pé de mexerica, 25, 2 pés de mamão, 27, Laranja seleta. laranja seleta, 28, E tá laranja em- champanhe. enxertada a champanhe. 29, tem Mamão. não, aqui a framboesa, framboesa, 30. Vamos parar por aí, chega, já humilhou. Chega. Você vê, fora as pimentas. 30 árvores de fruta sortido e não tão tumultuado. Isso é importante o pessoal entender. Não é que o terreno dele tem 250 metros, tá tudo uma planta em cima da outra. Daqui a pouco você vai mostrar, o pessoal vai filmar, você vai mostrar planta por planta, todas elas no espaçamento muito bom, onde o sol entra e as frutas estão aí, carregado, pendurado. Ou seja, se num quintal de 200 metros quadrados, 230, você tem 30 plantas para o teu consumo, fora a horta, certo? E Horta fora e a uva. parreira.
Fora a barreira, não falamos das uvas, estamos dando de lambuja ainda, né? Depois vocês vão mostrar. Veja como é altamente viável. Quem não tem um terreno de 200 metros no Brasil, a maioria das pessoas tem, você pode ter um sortido de alimentação. Não importa o quê. Vocês tinham galinha aqui, não tinha? Tinha. Com o tempo vocês vão voltar, que tiveram um problema aí com o galinheiro. O gambá Teve, comeu. Gambá. Por causa do gambá. Mas vocês tinham meia dúzia de galinha? Meia dúzia de galinha, tirava ovo, 6 ovos por Isso, dia. com o tempo vocês vão poder fazer o que você fez, né, perturbador? Você fez um galinheiro na tua casa, não foi? Isso. Vocês fez? Fora a horta. Fora a horta, não, vamos filmar, eles vão mostrar. Conta lá do galinheiro que você fez agora na tua casa. Eu fiz um galinheiro numa área de 1,30 por 7 Bom tamanho. e coloquei 13 galinhas. 13. 13, É. entendeu? Cerquei de bambu, depois eu vou estar postando lá no grupo, entendeu? E Vou por que colocar você no- cismou de colocar galinheiro na tua casa? Você não é do ramo, pra que você quer galinha? Aquele negócio, né? É porque você dá um de galo Pra na mim- tua pra casa, mim né? Pra mim faz bem pra alma, É. entendeu? Quando eu tô mexendo no quintal, eu esqueço de tudo quanto é problema. E pra mim não tem dia, não tem noite, não tem chuva. Se tá chovendo, eu coloco um chapéu e uma capa de chuva. Ficou doido E fico no isso aí. quintal. É, não, normal, ele tá normal. perturbado, Tá literalmente. normal, você tá normal. Não dá prejuízo também, né? É. Ontem eu tava lá brigando com os pintinhos, ensinando os pintinhos a subir no puleiro. A mulher falou, agora ele ficou Você tá educando... Não, tá. Pronto, ele é o Cuidado que é mais galo. fácil Ele é os o pintinhos ensinar galo do você a subir no galinheiro. poleiro, hein? Cuidado, hein? Ele é o galo do É, galinheiro. o galo, tá vendo? É, eu sei, conheço a história dele. Ele, ó, É doideira. ele fala uma punha da mulher todo dia, ele gosta, normal. Então, pessoal, a gente fez essa introdução para ver a importância, o que é uma casa. Em todo lugar isso é igual. O Silvio a mesma coisa na casa dele, o Vigílio a mesma coisa na casa dele, o Carlos. Ô, Sérgio, É o padrão igual, vou fala. aproveitar aqui, né? Mas ele começou na mesma escola que eu ali. Você vai ter que dar uma bronquinha nele ali naquele cantinho ali. Hein? É. Bom, como tá o teu terreno lá, Carlos? Tá bem? Tá no padrão? Tá legal, tudo Tá tranquilo. numa Os média. enxertos estão pegando tudo mesmo. Tá vindo bem? Impressionante, não sei explicar. É a mão. Mas Vocês estão é- mais treinados depois de 3 anos, é Eu até isso? tava filmando essa semana, na verdade É eu treino. tô com um problema lá. É. É porque eu peguei todas as pontinhas de galho e fui fazendo enxerto pra brincar e tá tudo pegando. e Então larga, deixa lá, vamos ver. Loucura, Agora né? virou um Vamos problema. ver. É. Agora tem que tirar. Vamos ver, deixa quieto. Você vê, vocês estão no 3º pro 4º ano, vê como a mão de vocês começou a andar. Melhorar. E os enxertos começaram a ter Desenvolver, sucesso. né? Verdade. Fala, tudo é entendimento, é a prática, né? Primeiro ano era uma coisa, segundo ano não pegava. Vocês sofreram um Apanhei monte, pra até que você caramba. veio enxertar aqui, né? Tem programa de 2 anos, agora andou, é normal. Um comentário, Sérgio, que assim, tem umas variedades de porta-enxerto, como a moscatel itálica, a violeta, que ele, sabe, o negócio tá assim já quase com 1 metro. É da variedade, Sim. é da variedade. Não Muito são mais forte. preguiçosos, outros não. É assim, a brotação é irregular. Cada variedade tem uma natureza, entendeu? É assim, não sai tudo brotando igual, não. São variedades diferentes e brotações são Essas diferentes. duas, nossa, deu Aqui em casa, Uma que é largada. forte, é a Vênus, por exemplo. O enxerto, ele é bem rápido. Em compensação, a enxerto de Niágara é super lenta. Não, aqui. ela é lenta. A Niagara, muita gente andou perguntando por que minha Niagara ainda não brotou, tá atrasada. A Niagara, ela é meio atrasada para brotar, viu? É normal, nada de errado Até na não. poda também é assim. Também, para brotar ela também é meio atrasada. É assim, É, e não aqui tem nada é de errado. mais ainda por causa do nosso clima que já atrasa um pouco. Isso, Então, então o negócio é bem devagar. aí você vai aprendendo o teu ritmo, o teu Sim, clima, sim. tal variedade brota qual época do mês, o outro depois da Isso. poda, você vai começar a aprender. É assim, A gente observando. percebe mesmo. legal, Sérgio, é uma boa realmente falar sobre o clima deles aqui, que é um clima Então, como que a aqui gente pega. aqui é um clima totalmente úmido, né? Que é Vocês estão muito, aqui dentro serra, de uma né? serra, né? É uma serra. Aqui é a serra, né, do mar, não é isso? Serra Tá do Mar. perto da, Serra do Mar na aqui. Serra do É, Mar. porque Imigrantes está aqui do lado, não tá? O Rodanel O passa Rodanel aqui, que vai ó, para a Anchieta. Baixada Santista é pertinho, né? Aqui atrás tem aquela estrada que vai para Mogi, para Suzano também. A represa tá a quantos quilômetros daqui, mais ou menos? Quilômetro, ela tá 350 500 metros. metros. 500 metros no máximo, a represa. Qual de represa casa. aqui é do Riacho Grande, né? Billings. É a que liga no Riacho Grande, é. Aí depois dá o nome de Billings, né? Ah, bom, bem lembrado. Você falou essa palavra Billings, deixa eu contar. Hoje eu tenho 3 coisas para contar, que eu ando lembrando, e vou contar 3 assuntos interessantes de história. É bom o pessoal saber. É coisa que eu vou lembrando de moleque, eu vou gravando e cada semana eu lembro de uma coisa, eu marco no papel. Mas falando agora da represa Billings, só para vocês saberem. Aqui onde é a represa, em 1920 mais ou menos,
esse inglês com sobrenome Billings, era um engenheiro, sabiam que com o tempo São Paulo ia crescer, ia faltar água na cidade. Então, onde hoje a represa Billings era a colônia italiana, tá? De plantação da uva Isabel. Pouca gente sabe disso. São Bernardo do Campo, por essa região. Hoje, onde é a represa? Eram charcas de italianos, por isso que tem os Demarque, Battistini, a família deles e outros mais, ficavam bem hoje onde é a represa Billings. Lá foi alagado, eles mudaram de lugar, a família deles e outros mais famílias italianas, e acabaram fazendo a inundação que serviu para coleta de água, porque sabiam que São Paulo, depois de 30, 40 anos, ia faltar água. Então, onde hoje a represa Billings era colônia italiana com plantação do uva Isabel, tá? É assim que começou esses restaurantes de polenta e frango assado. Quando abriram a estrada Anchieta, nos anos 40, os italianos que já estavam aí na beira da serra, como os carros iam para Santos, poucos carros, né? Só tinha carro aqui nos anos 40, quem era rico. E os italianos colocavam isso um velho me contou na época, já faleceu. E ele e a família dele também tinha um uva Isabel aqui na região, junto com os Battistini e tal. E ele falou, um dia eu perguntei para ele, eu não sabia como é que começou, que eu sou curioso, né, nas histórias. E aí me contaram que uma pessoa saberia me dizer alguma coisa, como é que começou o frango e a polenta, que hoje tem local de visita, turístico e tal, em São Bernardo até hoje, há mais de 60 anos. Então, resumindo a história, foi assim. Abriram a estrada Anchieta, os carros desciam para Santos, quem era rico da época, e na beira da estrada os italianos colocavam os garrafões de vinho para vender, já que o turista descia. E começaram a vender um pouco de vinho, a coisa começou a acontecer. Aí disse que depois as famílias colocaram uma barraquinha simples na beira da estrada, fim de semana. E o pessoal parava para comprar vinho. É bom quem é de São Bernardo e região saber dessa história, isso é que eu vou contar é real. E começaram a perguntar, mas o senhor só tem vinho? Para os italianos, né? As mamas estavam lá, as avós, né? Não, nós temos só vinho agora. Por quê? O que você quer? Semana que vem a senhora não pode fazer frango assado? Pra gente já parar aqui. Essa história é verdadeira, viu? E as antigas, as avós, as nonas italianas, não, a gente faz meia dúzia de frango, o senhor vai vir? Não, que hora? 10 horas da manhã eu tô passando aí, e elas fizeram. E realmente as pessoas vieram e compraram aqueles frangos assados no horário combinado, levaram o garrafão de vinho e levaram o frango. Passou um mês, 2 meses, essa clientela que já estava acontecendo alguma coisa, a barraquinha aumentou um pouco na beira da estrada, perguntaram para as nonas, as avós, só não tem polenta não, junto com o frango? Falou, polenta a gente come direto, faz uma porção de polenta, a gente vai levar para Santos, tal, não sei o quê. Assim que começou, e as velhas fizeram todo esse trabalho, as antigas, aí os netos, bisnetos, abriram os restaurantes e virou frango com polenta, tudo quando abriu a estrada Anchieta, tá? Essa é a história que hoje tem o frango com polenta tão famoso na região, coisa que pouca gente conta, tá? E essa é uma história real. Então, Sérgio, Fala. se naquela época já tinha todo esse plantio, não é tão um problema a questão da umidade aqui? Não, uva Isabel, uva americana, vai bem com umidade, igual a Niagara, por isso que eles se davam bem. Era só uva Isabel naquela época. É o que vocês têm aqui também, não mudou nada. Sem dizer que o clima naquela época ainda era a época que dava geada. Era mais frio ainda, era a época, coisa mais complicada. Hoje não tem segredo para coisa nenhuma. Mas tem uma coisa engraçada, Sérgio. A gente, nesses 3 anos que a gente começou, a gente já percebeu que quando se trata de uva Isabel, ela ama o nosso clima. A gente tem problema com as outras. Não, então, tem uma história, vou te contar. Porque a Isabel, ela gosta daqui. Então, sim. Se você pegar a costa americana, como as uvas americanas, Niagara Rosa, aliás, Niagara Branca, Concorde, Isabel e etc., elas se dão bem na costa americana pro Atlântico. Do lado leste. Porque tem mais frio, mais umidade, mais chuva. E as uvas finas americanas, de exportação tal, tá virado pro Pacífico, onde é mais seco. Uva sem semente e tal. Então, uva americana, lugar onde é úmido e chuvoso, é o clima que ela se dá muito bem. É isso. A gente percebe que a Isabel aqui vai muito bem mesmo. É isso, normal, sem mistério nenhum. Deixa eu contar 3 histórias interessantes, depois nós vamos dar andamento nas frutas. É coisa que há tempo eu queria contar e cada vez eu esqueço. São 3 histórias. A primeira
foi um assunto interessante de 1973, na crise do petróleo, para quem lembra, o barril do petróleo naquela época era $8 o barril, foi para $100 em 73. Foi a maior crise que o mundo passou de petróleo e economia, foi uma coisa bárbara. Para quem é daquela época deve lembrar bem, eu lembro muito bem. Então eu estava almoçando lá na chácara com o seu Francisco, que era o nosso caseiro, né? Lembrando, para quem não sabe, ele foi segundo chefe do viveiro do Luciano Poletti em Ferraz, de 41 a 51, nas uvas Itália e nas macieiras. Então ele foi treinado pelo Luciano Poletti. Em 61 ele veio trabalhar com meu avô, trabalhou até o último dia que ele viveu com a gente, ele foi meu professor. Em 73, naquela crise de petróleo, o mundo numa situação grave econômica, petróleo caríssimo, nunca tinha acontecido, almoçando com o seu Francisco, almoçava com ele lá na casa dele, na casa do caseiro nosso lá, Dona Ângela, esposa dele, cozinhava bem para chuchu, e conversando com ele sobre aquela situação de petróleo, economia mundial, o Brasil quase não tinha petróleo, o mundo dependia do petróleo árabe. Foi uma confusão, para quem é daquela época lembra muito bem. E eu falei para o Sr. Francisco, hoje, Sr. Francisco, nós não temos outra opção de petróleo, né? A não ser o petróleo para a humanidade, para combustão. Falei, que coisa, que problemaço para o Brasil, para o mundo, esse problema de combustível. Falei, pena que só temos combustível fóssil, né? A gente almoçando com ele, Dona já fazia bem o feijão com arroz, um bife frito, ela cozinhava que era uma barbaridade. E ele parou e falou, não, Sérgio, você está enganado, em 73. Falei, como estou enganado? Falei, não tem outro combustível. Ele falou, vou te contar uma história, grava bem que ele falou assim. Quando ele era garoto, ele nasceu na cidade de Santa Rita de Passa Quatro, interior de São Paulo, uma fazenda de café, algodão e milho. A família dele toda trabalhavam lá, o pai dele tinha até uma mercearia dentro da fazenda. A família dele, família Defende, são muito conhecidos em Santa Rita do Passa Quatro. Igual a família da Dona Ângela, a família Burian, são italianos. Muito antigo lá, eles já faleceram há muito tempo. E ele falou, Sérgio, eu guiava um trator na fazenda. Eu tinha, na época, ele falou, eu tinha uns 15 anos de idade, isso em 73 ele está me contando. E aquele trator que eu guiava, ele falou, vou te contar uma que eu não sei por que não conto isso. Era um nome de um trator que ele falou, não lembro o nome, mas era um nome que lembrava um nome alemão, a marca do trator. Gravem bem o que eu estou falando, o que eu vou falar é sério. Eu abasteci o trator com água da torneira. Ele andava água. Ele falou, era um trator com uma marca alemã ou suíça. Ele falou, eu não lembro, era um nome tipo alemão. E eu guiei aquele trator mais de 8, 10 anos e o combustível dele era água. Presta atenção. O que ele quis, ele falou, Sérgio, não, ele falou, não sei por que eu uso tanto petróleo. Ele falou, eu quando era moleque, nos anos 30, 40, eu guiava um trator, eu colocava água no tanque atrás do trator, saía um calor, como tivesse uma caldeira. Eu acho que é o tal do hidrogênio, imagino eu. Combustão é hidrogênio. E ele falou, não sei que estão se matando no mundo por causa do petróleo. Então, essa é uma história que eu queria contar, que já 70 anos atrás tinha trator, andava com água. Isso aí, o Sr. Francisco falou, eu guiei aquele trator 8 anos. Então, é um depoimento dele que há tempo eu estava querendo falar. E lógico que tem isso escondido, guardado, por causa da indústria de automóvel e petróleo. Isso tudo foi sumido, mas está guardado esse trator, esse motor à base da água, em algum lugar e no mundo está escondido, mas existe sim. É que não querem pôr em prática outro assunto. Outro assunto que eu queria contar que é pitoresco, na primeira festa da Uvitália em Ferraz, foi em fevereiro de 62. Quem foi o promotor do evento, durante 10 anos, o auge da Uvitália de Ferraz, dos anos 60, até início de 70, foi o Geraldo Nascimento. Ele era de Ferraz, ele que organizava todo o evento como propaganda na televisão. O Geraldo Nascimento. Faleceu tem 10 anos. Era uma pessoa dedicada nesse assunto, ele até usava peruca. Até conversei com ele 10 anos atrás, 3 meses depois ele faleceu. Fazia tempo que eu não via ele, fui conversar com ele, ele tinha uma lojinha no centro de Ferraz mesmo. Hoje ele é uma farmácia. E quando eu cheguei lá para conversar com ele, fazia mais de 20 anos que eu não via ele e tal, ele olhou para minha cara, não me reconheceu, naquela ele já tinha uns 80 anos. Ele falou, não estou lembrando de você. Eu falei, você não vai lembrar, primeiro que eu não tenho mais cabelo. 2, que se eu der meu nome, meu sobrenome, você não vai lembrar do meu avô. Quem era o nome do teu avô? Ele falou, conheci todo mundo aqui.
Eu sabia que ele não ia lembrar, porque meu avô não era conhecido pelo nome dele em Ferraz. Meu avô lá tinha um apelido. Então eu falei, eu sou neto do Hannes, o Hannes Semerjan. Ele falou, o Hannes? Ele falou, não lembro. Eu falei, esse é da colônia armênia. Eu falei, é. Ele falou, não lembro quem é esse Hannes. Eu falei, agora eu vou dar como o senhor conhecia ele. O João Surdo da Charrete Bonita. Ele olhou pra minha cara. Você é o neto do João Surdo da Charrete Bonita? Sou. Nossa, teu avô, aqueles cavalos lindos que vocês tinham, aquela charrete modelo luxo e tal. Aí ele lembrou do meu avô. Freio, né? Porque meu avô, por que João Surdo? Meu avô com 7 anos, lá na Armênia, teve meningite lá na aldeia. Pela febre, naquela época, ou morria, ou às vezes pela febre, ficava surdo de um ouvido ou dos dois, né? Por causa da febre. Então meu avô com 7 anos teve meningite e perdeu um ouvido. E charrete bonita, porque a charrete nossa de Ferraz sempre era mais bonita. Então meu avô era conhecido assim. Aí ele falou, Sérgio, vou te contar umas coisas que eu não tenho pra quem contar. Ele falou, já tô velho, eu vou te contar umas histórias. E aí ele foi contando, e uma delas, algumas eu sabia, outras ele me contou. Uma ele me contou, foi muito interessante. Ele falou, vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Na primeira festa da Ovitália, 15 dias antes, a festa da Ovitália foi em fevereiro de 62, dia 17. Então no comecinho de fevereiro, ele falou, eu aluguei um helicóptero do meu bolso, sobreviei no entorno do estádio do Pacaembu de futebol, que naquele fim de semana tinha um jogo de futebol. Eu mandei fazer milhares de panfletos com a festa da Ovitália de Ferraz, convidando a população paulista a vir conhecer Ferraz Vasconcelos, a primeira festa da Ovitália. Ele falou, fiz voos rasantes no Pacaembu, eu joguei pela janela, ele me contando, os panfletos no estádio, voou papel para tudo que é lado. Fica louco, né? Não, incrível, ele era incrível, impressionante. E aí ele falou, depois de meia hora de sobrevoar tal, joguei todos os panfletos e aí, 15 dias depois ou um mês, começou o nosso primeiro evento e a coisa foi um espetáculo devido a esse voo que eu fiz rasante dentro do estado do Pacaembu. E ele falou que em 62, na primeira festa, veio o governador, veio todo mundo, essas fotos eu tenho guardado comigo. Veio o ministro da Agricultura e etc, etc, etc. E ele me dizendo assim que ainda o Silvio Santos, em 61, 62, ele não tinha TV. Ele tinha um trabalho só de rádio e viajava com os artistas pelo Brasil afora, o Silvio Santos. Mas a partir de 63, 64, o Silvio Santos tinha 1, 2 horários de fim de semana alugado de televisão. Ele, o Geraldo Nascimento, por 15 anos, levava uma caixa de Ovitália no programa do Silvio Santos, isso eu lembro bem. E no programa da Hebe também, na TV Tupi. E ele fazia a demonstração da festa da uva e presenteava o Silvio Santos ao vivo com uma caixa de Ovitália e outras variedades de uvas finas. E ele sempre me contava que um dos programas que não ia dar tempo dele ser apresentado, atrás da cortina, a pessoa falava para ele, você não vai poder apresentar hoje a uva. Ele falou, tem o evento semana que vem. Não, tá acabando o tempo. Ele falou, não tive dúvida, Sérgio. Silvio Santos estava encerrando o programa, eu peguei com o meu pé, a caixa no chão, era madeira lisa, empurrei, a caixa andou uns 4, 5 metros, chegou no pé do Silvio Santos. Olha que ele me contou, ele falou, Sérgio, eu nunca contei isso pra ninguém. Quando o Silvio Santos viu que encostou uma caixa no pé dele, ele olhou atrás da cortina, fez assim pra ele, entra. Aí ele entrou durante 10 segundos, falou do evento, 10, 15 segundos foi o suficiente. Falou, Sérgio, aprontei cada uma no programa da Hebe, nos anos 60 e 70. O que eu aprontei? Aí ele me contou uma série de assuntos, era o que eu queria contar, sobre o helicóptero que alugou. Hã? Aqui já tem drone, o próximo helicóptero. Agora é drone, na época foi... E ele pagou do bolso dele meia hora de voo em cima do Pacaembu. E era um jogo de futebol. Se alguém vê, deve ter nos registros algum jogo de futebol, começo de fevereiro, ele falou. Foi 10, 15 dias antes do evento. É só ver lá no Pacaembu, o registro, qual foi o futebol no domingo antes da festa da uva. É só ver que deve ter. E a terceira história que eu queria contar a tempo, e cada vez eu esquecia, isso é uma coisa muito interessante. Quando o Luciano Poletti faleceu, no dia do falecimento dele, foi em 63, ele viu a festa da uva, a primeira festa da uva, ele já estava acamado. O governo paulista homenageou Luciano Poletti na cama, no dia da festa da uva Itália, a primeira festa, ele já estava acamado. E o vice-governador esteve lá com os deputados, homenagearam ele na cama, muito bem. Ele faleceu, isso o seu Francisco me contou, que o seu Francisco foi no enterro dele.
Lá, está enterrado em Ferraz mesmo, cemitério chamado Cemitério da Saudade, do lado do morro de lá de Ferraz. E ele falou, Sérgio, sou Francisco, isso em 60, 70 me contou essa também, eu não esqueci. Falou, o Luciano tinha um amigo dele que tinha uma metalúrgica grande em São Paulo, no bairro de Interlagos, Santo Amaro, uma fundição muito grande. E no enterro do Luciano Poletti, uns dias depois do enterro, nós colocamos em cima do túmulo dele, dado de presente por esse amigo dele que tinha uma fundição, um monumento de bronze, ele falou mais ou menos 90 centímetros de comprimento, o senhor Francisco me contou, carro de boi, 4 bois, tudo de bronze. E atrás um carro de boi, de bronze. E esse carro de boi, cheio de fruta. E colocamos isso, parafusado, em cima da campa do Luciano Poletti. Então seria um carro de boi, com a carroça, e cheio de uvas pendurado, maçã, pera e tal. E isso foi a homenagem que esse amigo dele fez ao Luciano Poletti. Eu falei, gozado, senhor Francisco, eu já estive no cemitério, isso tem 40 anos. Eu não vi esse bronze, eu já fui lá 2, 3 vezes para ver. Roubaram, depois de um mês. Aquele, de bronze grande, disse que era um monumento, monumento. Um trabalho de bronze, fundido em bronze, bem ilustrado. E era uma coisa que estava em cima, parafusada em cima da campa dele, e depois de 3 semanas ele falou foi roubado. Também era só um registro que eu queria fazer, essa homenagem que tinha desse carro de boi, coisa que ninguém mais sabe, né? Eu sempre que o senhor Francisco viveu com ele, conhecia tudo, e ele me contava tudo. Então eu contei esses 3 assuntos hoje, do trator, do Geraldo Nascimento, desse carro de boi e sem querer, da represa Billings. Tá 4 assuntos que às vezes eu gosto de contar, eu vou lembrando as coisas e aos poucos eu vou contando. Tem alguma pergunta, resposta? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Bom, vamos daqui a pouco já mostrando... perguntas aqui, eu vou esperar o pessoal mandar pergunta de novo. Ó. José Pereira, ele está falando de Paranavaí. Gostaria de uma explicação do Sérgio, porque quando se compra uma muda, de Niagara no caso, ela vem com um cacho e no próximo ano ela não dá cacho. Isso é normal? Tal da pegadinha. Normal pela pegadinha. Aconteceu comigo, viu? Aconteceu com todo mundo, isso é normal. Então quando as mudas estão no saquinho, o viveiro lá, ou o segundo comprador, deixa essas mudas numa estufinha, rega 2 vezes por semana com nitrogênio, ou com algum nitrato, ou com ureia, e ela brota, ela dá os primeiros cachinhos, aí a pessoa põe para vender com um cachinho com 4, 5 grãos de uva. E isso é uma coisa ruim de se fazer, porque a muda tem aquela vida inicial, você comprou, plantou e a grande maioria depois não progride mais, por vários fatores. É um tipo de uma pegadinha que o pessoal já está entendendo como é que funciona. Isso realmente acontece. Também, né? E cobram mais caro. Isso acontece. Não põe culpa no teu terreno, você não tem nada de errado. Você comprou uma muda, talvez de segunda, que a gente fala, normalmente é isso. E o cacho foi um pouquinho forçado para nascer, para ser vendido na rua ou na estrada. Sérgio, é isso. A mesma situação não pode ser comentado em quem está com a muda agora, ele deixa o cachinho forçando e o ano que vem a planta não tem aquela força. Isso, agora você está falando outra coisa, bem lembrado. Então, quando a muda é nova o primeiro para o segundo ano, digamos que você enxertou, você tem muda enxertada com cachinho de uva. A muda nova, quando tem o cachinho de uva, quando você enxertou, se tira fora o cachinho, primeiro e segundo ano. Se você não tirar o cachinho, a muda fica pequena, a nutrição só vai para o cachinho. A tua muda não cresce ao longo do ano. Quando você tira o cachinho pequeno, quando a muda é nova, aí a ponteira cresce e vai embora. Então muita muda fica parada quando a pessoa fica contente de ver 1 ou 2 cachinhos pendurados na muda nova. Isso não é correto deixar, tem que tirar a muda, tem que tirar o cachinho para a muda crescer ao longo do ano. No ano seguinte a muda vai ficar um pouco melhor, tá? É isso que você falou, bem lembrado. São coisas diferentes, tá? É isso aí. Alguma pergunta a mais? Bom, as perguntas vão começar a chegar agora. Então, o pessoal já pode começar a fazer as perguntas. Se você já quiser ir mostrando o que você tem para mostrar, Claudinei. Você já quer mostrar teu pessegueiro tirando os saquinhos, mostrando o que você tem ou deixa de ter? Vamos aqui? Vamos. Depois a gente, se tiver pergunta, a gente fala. Para ver, porque esse aqui que está abortando alguns. Acontece que o pé é novo, por isso. Vamos lá. Fica meio enrugadinho. Só para contar que vocês estão sentados, até para ajudar todo mundo. Nessa região aqui, o Claudinei também pode comentar. Questão que a gente sabe é um clima mais úmido. Teria alguma frutífera, alguma que você indicaria, por exemplo, a plantar
e não plantar, na verdade? Não, no caso dele, como é pequeno, por exemplo, citros em geral se dá bem. Videira que ele tem já cobriu com telha leitosa. Cobertura. Aos poucos ele está cobrindo, vocês vão ver. E a coisa funciona bem. Então, local de clima úmido ou não, o problema maior hoje em dia não é só a umidade do clima, é a brutalidade do clima. Chuva muito forte com chuva de gelo, de pedra, ou vento forte que quebra galho e coisa desse jeito. Então, aos poucos, para quem puder cobrir o seu terreno da tua casa, ou até com sombrite, com tela, para segurar um pouco chuva bruta ou sol muito ardido, hoje em dia é obrigatório começar a cobrir aos poucos o seu terreno da tua casa, sim, para as plantas sofrerem muito. Por quê? Estão sofrendo pela brutalidade de clima. Chove demais, chove de menos. Choveu gelo, não choveu gelo. Ventou, deu uma ventania esses dias lá em Ferrasco, em outros locais. Mesmo alguns galhos meus amarrados, tive vários galhos meus que quebraram todas as pontas. Torceu todos os meus negócios. Então, amarrado no lugar, olha como foi a brutalidade do vento. Acontece. Sem falar nesses últimos 15 dias de chuva. Pior ainda. Ontem eu saí do quintal, era quase 8 horas da noite pulverizando. Então. Porque foi o espaço de tempo que teve, que todo dia chovendo, não tem como Outro pulverizar. problema, todos nós não conseguimos quase pulverizar essas 2 semanas, é um problema. A primeira doença que dá na videira, quando o clima está assim, chove, faz sol, na brotação, chove e faz sol, é as pintas pretas que dá no galho, na uva, chama antracnose. Ele só se combate com a cauda bordaleza. E eu agora consegui passar minha primeira vez cauda bordaleza antes de ontem. Não, então eu passei uma também. Ninguém está conseguindo pulverizar, isso é ruim, porque logo de início da brotação já está dando um pouco de doença nas videiras. Não estamos conseguindo pulverizar, por quê? Brutalidade de clima. Você vê, está chovendo fora do normal em outubro, ontem e hoje fez 15 graus de temperatura, saiu um sol forte agora, mas de manhã estava gelada. E estamos dia 20, 22 de outubro, quer dizer, não é hora de vento gelado. É que tem mudança de clima, a planta está sentindo. Mais um motivo de fazer uma cobertura, mesmo com sombrite, no teu quintal, no teu terreninho, protege um pouco a horta, protege um pouco as tuas plantas, é para você comer. Então é importante, é O isso que a aí. gente percebe aqui nessa umidade, esse frio, que é diferente desculpa, dos outros lugares, é no crescimento das plantas. Ela é mais lenta, elas é um pouco mais lenta que em outros lugares, porque chove muito, é muito frio, e a frutificação é fora do padrão de os lugares mais quentes, né, que a gente notou aqui. Normalmente 40 dias. A incidência de pragas são maior, Pela umidade. pela umidade, pior, muitas pragas tem que estar fazendo as Dá pulverização. mais fungo, mais mofo. Mas está indo, igual o Sérgio falou mesmo, os citros, frutas que são daqui mesmo, que são os pitanga, cereja. Você vai mostrar Tudo daqui a muito pouco. bem. Eles vão filmar, vocês vão mostrar. Mas- Tá? Só que eu posso ser bem feliz nisso é a respeito dos pêssegos. Que poderia Desde ser 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora Vai no fazer fim 2 do anos. ano. Nós já filmamos Vocês aqui verem. em fevereiro, março. Vocês Mas vão assim, mostrar. tem coisa que aqui realmente não é legal. Por exemplo, aqui não dá manga. Lógico que não. adianta a gente querer ter um pé de manga aqui. Não. Tanto pelo espaço, lógico, mas o clima Eu ia não te é cortar, legal. você falou tudo. Não interessa ter um pé de manga que ocupa 15 metros quadrados, Não, é melhor você ter 3 citros. Sim. Manga não vai dar, Mas não ainda tinha que eu sentido. tivesse espaço, aqui não é o lugar lugar. chuvoso o ano todo não se planta Agora, manga. de tudo que a gente começou, assim, o que eu vejo que mais gosta daqui é pessegueiro e o figo. Figo. É um lugar, eles gostam Se do deu nosso bem. clima. E as videiras americanas em geral. Sim, também. Tá principalmente bonito os as Isabel. videiras. Isso aí. Principalmente os Vocês Isabel. vão mostrar Chegou daqui a mais pouco. uma pergunta aqui, ó. O Lucas Vamos lá. Ferreira, de Salto, interior de São Paulo, pergunta o seguinte: bom dia, Sérgio. Qual o momento ideal de ensacar os cachos para proteção contra abelhas e pássaros? Então, o cacho agora ainda está pequeno, o cacho vai crescer, os grãos vão crescer também até dia 15 de novembro. Em torno de 15 de novembro, por aí, você já vai tirar alguns grãos com a tesourinha, com bico fino, do teus cachos de uva, dependendo da variedade de uva, 12, 14 grãos de uva, dependendo da variedade. Se é uva de cacho grande, 30, 40 grãos você vai tirar fora. Depois você tirou grãozinhos fora, limpou o cacho, aliviou, você vai pulverizar no dia seguinte, no outro dia você vai ensacar, então o cacho já ralhado, pulverizado, no outro dia você ensaca. Aí você vai colher ele em dezembro ou janeiro sem problema nenhum. Vai continuar pulverizando as folhas, sim, mas os cachos, depois de ensacado, como se deve, não se pulveriza mais, não há necessidade. Agora, só lembrando, ele deve estar falando Salto, deve ser perto de Itu, imagino eu. Só para lembrar, na literatura,
região de Itu e Salto, nos anos 30, 40, 50 e 60, tinha grandes plantadores de uva de alta técnica, viu? Itu e Salto, só para vocês saberem. Que mais? Ó, o Nelson Yenck Naumes, ele pergunta o seguinte: enxertei no meu pé de limão cravo um limão Tahiti, está brotando. Em geral, quanto tempo é para começar a colher? Não, o enxerto legal tá vindo, a mão dele tá boa, fez enxerto, não sei se ele fez de borbulha ou de garfo, tanto faz. Mas como é uma muda nova, é um enxerto novo, a madeira vai crescer, vai ficar adulta daqui 2 anos para 3 anos. É o prazo normal, após o enxerto. Não tenha pressa, é o tempo dela. É isso. Ó, mais uma pergunta que chegou aqui, ó. Lourenço de Melo, sou de Alagoas. Só um minuto. Sou de Alagoas. Posso enxertar variedade sem semente ou com semente em mudas de pé franco, como a Campos da Paz, etc? Porque não tenho mais cavalo, só tinha 4 porta-enxerto, para não perder as estacas. Então, nesse caso, ele está falando Campos da Paz, que é uma videira que foi criada em 1889, cruzado rupestre com Sergelê Doré. Então ela tem um sangue de cavalo, por causa da folha dela lembra rupestre. Como você não tem mais cavalo, você tem material, você quer treinar, enxerta em cima da Campos da Paz, que não é o normal, mas já que você não tem material, enxerta e brinca e vai treinando, é isso aí. Faça. Ó, o Gabriel Digo diz o seguinte: bom dia. Fiz o Macumbex e deu resultado nas minhas parreiras. Olha aí, Silvio. Olha lá, olha lá. Vira pra lá. Vira pra lá. Senta aqui. Senta aí, meu. Puxa a cadeira. O Macumbex deu resultado nas minhas parreiras. Lógico que dá. Gostaria de saber quando posso cortar as ponteiras da parreira. Quer você responder? Quando vai cortar as ponteiras que já Como tá... assim? Como assim? Os galhos novos frutos, crescendo. Com frutos assim? A brotação Ele tá aqui- bonita. Quando ele pode cortar a ponteira pro galho não crescer mais? Quando tem o cachinho, tiro 12 folhas de baixo. Primeira folha de baixo. E conto 12 ou 14 folhas. 14 folhas e corta a ponta. Ponta e tira os netos, né? Itália, 20. Deixa 20 folhas. 20 folhas corta a e corta a ponta. Sérgio, aproveitando- Deu para entender a resposta? Deu. Então, ou seja, uva Uva comum, comum americana e outras mais. Se o galho que está brotando agora, quando tiver com 12 ou 14 folhas, já está numa hora boa de cortar a ponta. Isso normalmente é fim de outubro, começo de novembro. Mas esse procedimento se aplica também a sem sementes, como a Isis, Isso. Vitória. Aí isso também são mais folhas, são plantas que precisam de mais fotossíntese. Ou seja, Então, seria sem mais ou menos- sementes, uva finas em geral, 18 a 20 folhas, corta Aí a ponta. ponteira. Por isso que a armação de videira fina, a armação, a rua, são madeiramento mais alto, mais longo, para que as varas cresçam mais. Em ruas de uvas americanas ou similar, as ruas são um pouco mais modestas. A arrumação do armado em geral. É isso. O Lucas está falando que ela é de Salto, mesmo vizinha a Itu. Então, grandes plantadores de uva no passado nos livros, hein? Só tinha craque de uva lá em Salto e Itu. Tem o nome de umas 10 famílias nos livros que eram bambambam de uva, tá? Só para você saber. Isso nos anos 40 e 50. Aproveitando uma questão da votação, o que o Claudemir, muitos locais estão comentando que veio uma brotação irregular esse ano. Tá irregular. Teve o problema também? Também, meu também tá tudo irregular, tudo irregular. Tá tudo Esse ano tá clima, muito o clima complicado. tá- Por quê? Junho e julho, para quem não lembra ou esqueceu, junho e julho tivemos calor de 26 a 29 graus durante 10 semanas. Teve Vai semana estar conversando aqui no carro em isso, julho né? que fez aqui, que é frio, Fez quanto? 34 graus. Aqui é normal, junho e julho. Então o que aconteceu? As plantas acharam que estavam na primavera. Então o cavalo e videiro estavam querendo acordar. Só que agosto veio 12 dias de vento gelado. O que a planta entendeu? Não é mais primavera, Agora estamos no frio, inverno. né? Parou. Então esse desequilíbrio de brotação e não brotação julho para agosto fez desandar um pouco os parreirais em geral. Tá meio confuso sim. É isso aí, é o clima. Do ser humano nós somos dependentes do clima total. O clima está mudando um pouco, o teu pomar está mudando Nossa, também. Até mesmo nosso amigo ali, a laranja dele, ela desenvolveu e rachou. Aí eu peguei e fui dar uma pesquisada para ver por que disso aí também. Fala muito a respeito do clima também. Lógico, fungo. Um problema. Lógico. Veio muito calor, junho e julho, aí de repente esfriou e ela começou a desenvolver rápido. Parou. Aí ela veio e rachou. É isso, é o Por causa clima. do clima que tá. É isso. Ó, Então, tem uma xará aqui da Luciana falando, ó. Ah. Salve, seu Sérgio. Muita Salve. gratidão por compartilhar seu conhecimento conosco. Sou de Campo Largo, Paraná. Sou produtora de uva Bordeaux, mas ainda estou buscando conhecimento. Os brotos estão grandes.
já posso entrar com a cauda bordaleza? Lógico, já está atrasado. Porque choveu muito, talvez ela não conseguiu pulverizar, provavelmente igual todos nós. Mas lógico. Agora, pertinente a outra A sorte pergunta. dela é que é Bordeaux, é uma uva um pouco mais resistente. Se fosse o tipo de uva de vinho europeia, já tinha perdido tudo. Agora, pertinente a outra pergunta que a gente fez sobre cortar as ponteiras. Maria de Lourdes pergunta o seguinte: as mudas novas de 1 ano também cortam as pontas? Toda ela, lógico. Quando ela tiver num tamanho muito fora do padrão, tem muda que às vezes no primeiro e segundo ano ela vai dar um cordão de 2 a 4 metros. Não se deixa 4 metros até dezembro. Se recua um pouco para engrossar o resto do caule. Se você não cortar a ponteira de muda nova, deixar andar, vai ficar fino igual um barbante. Vai embora. Aí ano que vem você vai podar, o galho tá fininho, michuruquinho, não. Poda quando chegar dezembro para janeiro, a muda nova sem dó, para que depois você cortou ela, podou a ponteira da muda nova, ela engrossa o caule dela. Aí tua muda do ano que vem vai ficar mais bacana. Isso é A obrigatório. mesma Maria de Lourdes Ferreira pergunta o seguinte: as minhas estacas brotaram, mas caiu o broto. Será que vai brotar novamente? Um problema que aconteceu, de muita gente caiu o broto também com a mudança do clima. Deixa quieto, vai tratando dela. Como a gema tem a gema normal e tem uma de reserva embaixo da casca, pode ser que algumas gemas vão brotar sim. Vamos aguardar. Aconteceu isso com muita gente, viu? Aconteceu isso comigo lá, Aham. que eu até falo pro pessoal, muita gente está querendo jogar fora. Não, Então eu falo, ela tava ali no vasinho, o ano passado eu não doei porque secou. sim. Esse ano saiu o broto normal, bem forte. Então, não tá perdido. não está perdido, é que tudo é relativo. Como o clima está meio destemperado, nós estamos sendo enganados um pouco pelas mudas. Estão enganando a gente, então... Inclusive, eu paciência. tô tendo um problema. Eu fiz mais de 80 enxertos de cavalo que eu tinha do ano passado. Hum, Todos eles começaram a brotar. Quando começou a brotar? Quando? Então, Que teve época? enxerto que eu fiz em julho, Então, faz a conta, dê a conta. Julho, Entendeu? tava quente. tava quente. É. Só que essa é a questão, eles estão brotando, regredindo, mesmo dentro do saquinho de geladinho. Sim. Eu já cortei a pontinha do saquinho, Uhum. mas mesmo assim eles estão dando uma regredida, uns estão secando. Acontece. Aconteceu Entendeu? comigo também. Acontece. Foi esse clima de Então, junho, julho. parado. É isso. Ela pode, daqui uma semana, ou 15 dias, um mês, pode ser que ela comece a vir. Tá irregular. Isso é Qual real. que é o procedimento agora? Eu tiro o saquinho ou não? Ou deixo o saquinho? Não, abre só um pouquinho o saquinho de plástico, um pouco a ponta dele, só um pouco. Não deixa todo fechado. Por quê? Muito fechado pela umidade, dentro pode ficar muito úmido, vai dar fungo e mata a gema. Então corta um pouquinho o saquinho para mudar o ar, para não ficar muita umidade na gema, no olho. Ele pode morrer por fungo, por umidade. Deu para entender? Entendi. Então são coisas diferentes. É um problema, o clima tá judiando, hein, gente? Sérgio, então, Nós estamos apanhando, hein? mas baseado nisso, quem pegou as mudas no Brasil inteiro? É. Então a pessoa tá lá, ele tá, vai que não vai. E aí, a pessoa vai levar pro sol definitivamente? Não. Pior é se levar no sol, pega 2 dias de calor, morre de vez. Ele vai ter que Continua na meia sombra, observando. Já ano passado teve caso que aconteceu comigo, enxerto meu, brotou novembro para dezembro. Eu nunca vi isso na minha vida. Ficou Você mostrou pra mim 4 lá, meses. eu vi lá. 4 meses lá, umas que eu fiz no cordão alto. Depois de 4 meses brotou. Eu nunca vi isso na minha vida. Ó, o Domênico diz Inacreditável. Acontece. Você tá apanhando, estamos apanhando. Vai fazer o quê? O Domênico diz o seguinte, ó, que as parreiras dele tá frutificando em 2 etapas. Aí. Ele tem cacho para ensacar e cacho saindo agora. É isso. Tá irregular, não tem nada de errado pra ninguém. É o clima, tá acontecendo em geral. Tem parte do Brasil que não, e teve parte do Brasil sudeste que sim. Aí tem gente que fala, não, no Nordeste não teve problema. Porque você não teve frio, não tem frio e não teve calor. A temperatura, a parte do Brasil é mais ou menos constante. Mas está irregular. Tem um monte de coisa brotando e muito de coisa desbrotando. É isso. A natureza já está dando sinal. Está tendo alteração de clima aos poucos. Só está percebendo quem tem um pouco de prática. Se olha assim, parece que está tudo normal. Ah, tá tudo verde, bonito. Não tá. Olha bem que você vê a diferença. Ó, o Otto lhe manda um abraço, o Otto lá de Minas Gerais. Outro. Ele falou que distribuiu 90% das estacas dos cavalos que você enviou. Ótimo. A maior dúvida do povo lá é quando passar pro chão. Quanto tempo tem que esperar? Quando a muda tá no saquinho, como tá bem estabilizado. Ou seja, os brotos estejam no mínimo 2 palmos de tamanho. O broto dos cavalos, não menos que isso. Às vezes isso pode ser fino em novembro, às vezes pode ser fino em dezembro, ou às vezes essas mudas de cavalo podem estar bem estabilizadas lá pro dia 15 de janeiro.
tanto faz. E se for no clube de campo, lá para fevereiro. Pode ser fevereiro. Põe no chão janeiro ou fevereiro, pode enxertar em julho. Normal, normal. Não põe no chão sem estar estável. Sem o broto estar com 2 palmos de tamanho. O Natan Faria do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: boa tarde, caros amigos do grupo. Para a região do Rio de Janeiro, capital, existe alguma preferência entre o 572 e o 766? Ou os dois vão bem para o clima do Rio? Os dois vão bem, mas o 572 gosta mais desse clima úmido e chuvoso, que é o rio, a maresia. O cavalo fica mais bruto. Então, tanto 766 vai bem no Rio de Janeiro, lugar quente e abafado, os porta-enxerto do criado do Santos Neto. Tanto 571/6 como 572. E uma pequena história para o Rio de Janeiro. Hoje falam 2 podas no Brasil, no Nordeste, que ocorre realmente. Tem livro antigo, isso quem lê livro sabe. Portugueses, quando o Brasil ainda era colônia, 1720, portugueses na costa do Rio de Janeiro faziam 2 podas lá no Rio de Janeiro, com 2 cargas de uva, em 1720. Normal, o português já fazia isso 250 anos atrás. E hoje parece que é uma novidade, não é novidade nenhuma. Onde é costa brasileira e a videira é violenta, se faz 2 podas por ano porque ela gosta disso. Outras regiões não. Mas Rio de Janeiro e outros locais, em literatura mostra 250 anos atrás já faziam 2 podas. Os portugueses do Brasil, quando o Brasil era colônia. E só tem informação, tá? Não é novidade nenhuma. Antes da gente sair para poder mostrar aqui as plantas do Claudinei. O Rodrigo Soares pergunta o seguinte: existe uma idade mínima para que uma videira sirva de doadora de gemas para enxertia? Não é a idade mínima, é aspecto da planta de vigor. Quando uma videira já está com 2, 3 anos, digamos, já deu cachos de uva, a videira tá bonita, você colheu o cacho de uva no ano passado, essa planta que já deu cacho de uva em bom formato, já pode começar a ser doadora de material. Então muda muito nova, não se tira material para você enxertar não. Se pega de planta já produzindo videira, que ela é uma planta frondosa. Aí você tira o material que chama garfo, é uma boa doadora para você fazer muda. Então, muda raquítica, fraca, meia boca, não se tira material para você doar para fazer enxertia. É isso aí, isso é básico. Então tá explicado. Vamos lá então mostrar. Fala. Faz aquele comentário da pessoa que eu vi do percevejo, até para de repente outras pessoas, se estiver passando dos cachinhos que secaram. Ah, então, você tá falando daquele inseto que chama Maria Fedorenta, não é isso? É o que a gente tava falando, o Silvio tava lá embaixo a gente comentando. Tem local que ela ataca mais nessa época, ela suga a planta, né? Parte verde da planta, a parte mole, igual o pulgão. A seiva. Ela suga e a pessoa falou que os cachos de uva que ele tinha pequeno secaram todo, porque ela sugou a seiva que estava no galho, parou o fluxo dela e os cachinhos secaram. Acontece sim. Aquele que a gente chama de barbeiro, aquele... Verdinho tinha cheiro fudido, assim. Não, barbeirinho é outra coisa. Não, ele tá falando outro insetinho. Ele Maria é verdinho. Maria Fedida, eles chamam de Maria Fedida. Tem um cheiro assim. Suga a uva. Não a uva, o galho, a parte mole. A seiva. E aí a planta onde tem o cachinho começa a minguar, porque a colônia dela sugou os cachinhos que estão no entorno. Isso acontece, ou seja, pomar que não foi pulverizado junho e julho, que é o tratamento de inverno, ou com óleo mineral, ou até com a cauda bordaleza, a videira dormindo, ou com cúmulos também, ou com enxofre. Qualquer enxofre de pulverizar também é tratamento de inverno em junho e julho. Tem cauda sufocal, tem a sufocal, tudo que é enxofre de pulverizar. Lavando bem a videira em dormência, em junho e julho, é um tratamento de inverno que previne 2 meses depois que não vem esses insetos sugadores. Então, pomar bem limpo, não é limpar, passar uma escovinha. Estou falando de pulverização, quando a videira está em total dormência. Ou macieira, pera, pêssego, está dormindo junho e julho, tratamento de inverno, ou com óleo mineral, ou com enxofre de pulverização. Lavar a planta para escorrer, quando a planta está dormindo. Isso é tratamento que você vai ter menos inseto agosto e setembro na primavera. Já tem mais pergunta. Vamos lá, só um minutinho. Depois ela quer perguntar. Pergunta, por favor, pode perguntar. No caso da videira, antes ou depois da poda? Você falou junho e julho. O tratamento de inverno, antes da poda. A pulverização ela antes da poda. lava a planta inteira, galhos, tronco até escorrer. Porque você vai podar 1 mês depois. Então o tratamento de inverno é mais ou menos no sudeste, dia 15 de junho a 10 de julho, essa pulverização. Você vai podar fim de julho, antes da poda. É desinfetar pomar, pêssego, maçã, pera, caqui, videira. Isso é importante para não vir inseto sugador
porque estão dormindo embaixo da casca das árvores. O enxofre, ele mata os insetos que estão em formação embaixo da casca. Deu para entender? E aí você comentou, Sérgio, o porquê que eles atacam nessa época agora? Porque é brotação das plantas em geral, nós estamos na primavera, broto novo mole, folhinhas mole, pulgão quer isso, cochonilha quer isso, Maria Fedorenta quer isso. Ela quer a folhinha mole que tem suco, que tem caldo. Elas vivem sugando. É isso. Ó, Tá? tem aqui, ó. O Lucas Ferreira faz a seguinte pergunta. Sérgio, aproveitando que o senhor falou sobre Salto e Itu, nessa região do interior, qual o melhor cavalo para a uva sem sementes? Recebi do senhor os cavalos Paulsen, Ripária do Traviú, 766 e o 420A. Então, tirando Ripária do Traviú para uva sem semente, ele não reage bem. Os demais cavalos vão muito bem. Como ele tem todo tipo de cavalo, ele enxertando as variedades nesses cavalos diferentes, ele vai chegar na conclusão dele em 5 anos, na cidade dele, qual foi o melhor cavalo para uva sem semente. Já que ele tem 3 bons porta-enxerto diferentes. Ele vai ter que testar e ter paciência 5 anos acompanhar a evolução da planta. É isso. Ó, o Nelson Yenck manda outra pergunta aqui, ó. Minha estaca de 572 e Ripária estava com mais brotos, eu entendi aqui. Então recebi material e fiz enxertos. O cavalo tornou brotar e retirei os brotos novamente. Estão verdes. Mas as gemas do enxerto ainda não acordaram. Tem 2 meses. Será que ainda vão brotar? Bom, tá atrasado. Tem enxerto meu que já entrou na 9ª semana ainda não brotou. E tá querendo inchar, tá inchada a gema. Então tem enxerto que meu que já brotou e outros ainda nem tanto. Tá inchando, tá entumecendo a gema. Normal, é o clima. Tenham paciência, é isso. O Gabriel diz o seguinte: gostaria de saber se o senhor Sérgio já escreveu algum livro sobre parreiras, pois tentei comprar a famosa Bíblia das Uvas, mas não consegui encontrar. Livro escrito na década de 60. Isso, se não estou enganado, o senhor Sérgio já mostrou o livro em um dos seus vídeos. Isso, como todo mundo já comprou. O Virgílio tem, todo mundo comprou no sebo. Os livros do Júlio Seabra, Inglês de Souza e outros mais. Livros importantes. Dele, hein? Livros que não publicaram mais de 20 anos para cá, acabaram no Brasil comprando as livrarias de livro usado, que chama sebo, né? Acabaram com os livros, compraram tudo. Uma hora ele vai ter vai aparecer, ele vai conseguir. Só o Virgílio parece que pegou 50 livros. A Maria de Lourdes diz o seguinte: aqui em São José dos Campos, somente os porta-enxerto que estão indo bem são o 571/6, o 572 e o 766. Já tá bom. Aliás, tá o ótimo. 572 é o que não vai bem. Só o 571/6 e o 766. É muito cedo ela falar que o 572 não tá indo bem. É cedo. Isso você chega numa conclusão depois de 3 anos de tentativa de plantar no cavalo. Se depois de 3 anos você está plantando aquela variedade de cavalo, não vai para frente, aí realmente aquele cavalo naquela região, naquele solo, não vai bem. Tá? Então é cedo ela falar que não vai bem. Tem que continuar ensaiando mais 2 anos. São José dos Campos, né? Isso. Vou contar uma história rapidinho. O Susumu Sui, o japonês de Ferraz, foi o primeiro aluno do Luciano Poletti da Uvitalia, foi o primeiro produtor de Uvitalia do Brasil, em Ferraz, o Susumu Sui, tá na literatura. Foi conhecido nosso, fizemos o enterro dele quando ele faleceu, em dia 6 de dezembro de 2003, fizemos o enterro dele. E ele, em 72, um amigo dele com o sobrenome Suzuki, em São José dos Campos, chamou ele para montar um grande parreiral de Uvitalia, o Susumu Sui. Ele morou 7 anos em São José dos Campos para montar um parreiral lá em São José. Ele tentou, mas não deu bem não. Não foi como o Susumu queria. Então lá em São José dos Campos ele acabou voltando para Ferraz depois de 7, 8 anos, tá? Então o Susumu morou lá durante 7, 8 anos. Pouca gente sabe disso. Só uma informação. Vamos lá então, mostrar as plantas? Vamos lá. Agora é contigo. Mostra teu pessegueiro. Como é? O mestre que fez isso aí pra mim. Mestre que... Vai lá, mostra o lado de lá o que você ensacou, mostra o saquinho. Vamos do ladinho. As folhas estão bem sadias, né? Vou pulverizar.